Prezadas irmãs e prezados irmãos, que Jesus nos envolva numa sintonia de muito amor, de muita paz, para que nesse momento todos nós, juntos, possamos render a nossa homenagem de gratidão, de carinho ao Espírito Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasceu num dia 1º de maio de 1880. Hoje está fazendo 132 anos desse momento em que ele veio ao cenário terreno para trazer a todos nós um exemplo de amor. Ele foi o 3º filho de uma irmandade de 15 irmãos. Era filho do seu Hermógenes Ernesto de Araújo, que todos conheciam com o nome de Senhor Mogibo, e de Dona Jerônima Pereira de Almeida, que todos chamavam de Dona Meca. Teve uma infância normal, uma adolescência, embora sempre se destacasse pela sua maneira de se comportar, de agir, de compreender as pessoas e pelo profundo respeito e amor que ele tinha para com a natureza, para com as coisas de Deus. Ao chegar à idade adulta, ele se destacava naquilo que fazia e foi tomado assim de uma compaixão pelas pessoas que sofriam. Daí ele se dedicar de corpo e alma ao socorro aos aflitos e sofredores. Profundamente religioso, ele honrou todos os lugares por onde passou, desde a Igreja Católica até a doutrina espírita, quando ele encontrou o esclarecimento para tudo aquilo que ele não conseguia compreender como católico. E uma dessas coisas era o Sermão da Montanha, porque ele achava tão bonito aquele poema do Sermão da Montanha, mas ao mesmo tempo para ele ficava um pouco vago, porque ele conhecia pessoas que ele considerava justas e que por um momento de uma infelicidade causada até por outra pessoa, aquela pessoa desencarnava ou passava por um processo de injustiça. Então ele não entendia quando dizia assim: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Como entender isso? Se as pessoas que sofriam injustiças ou morriam ou eram injustiçados o resto da vida. Como entender essa frase que diz: bem-aventurados aflitos, porque todos serão consolados? Quando ele via tantas pessoas morrerem em estado lastimável, de desespero e sofrimento. Então, para ele, isso tinha uma certa dificuldade e que a religião católica não explicava. Quando ele conheceu a doutrina espírita e ele participou de uma sessão mediúnica em que viu um médium que ele conhecia muito bem, que era de um coração muito grande, uma pessoa bondosa, mas que não tinha cultura nenhuma. E esse médium incorporado começou a dar uma aula e sobre o quê? Sobre o Sermão da Montanha. E falou explicando tudo aquilo que ele tinha sede de saber. A partir daí, ele adere à doutrina espírita e passa a estudá-la com afinco. Ele se tornou esse exemplo que hoje nós recordamos, embora
não tenhamos tido o privilégio de conhecê-lo, mas soubemos da sua passagem através daqueles que o conheceram e que tão bem o exemplificaram também, e que hoje faz essa lembrança estar presente entre nós aqui no Centro Espírita Luz da Verdade, na cidade de Palmelo. Eurípides Barçanufo se dedicava tanto aos sofredores, quanto à desobsessão, quanto à educação. A sua preocupação estava entre estas pessoas, a quem ele gostaria de ajudar e ajudou nos seus 38 anos que aqui esteve. Quando ele anunciou ao seu Jerônimo Candim, que foi seu aluno e que trouxe essa lembrança de Eurípides para o Planalto Central e que trabalhou aqui em nome dele todo o tempo que ele teve, ele contava que quando o seu Eurípides Barçanufo chegou para ele e disse: eu estou prestes a partir deste mundo, eu não ficarei aqui muito tempo. E o seu Jerônimo disse que olhou para ele e falou: não assusta a gente não, seu Eurípides, não fala isso não. Ele disse: é a verdade, eu estou falando com você porque você tem uma tarefa a cumprir. Não é aqui, é num lugar distante, mas você faça tudo com dedicação, com afinco, e você nunca vai estar só. E o seu Jerônimo dizia que naquele momento, antes de pensar até no desencarne de Eurípides, como ele estava anunciando, ele lembrou, foi da multidão de sofredores que procuravam por Eurípides e que a partir do desencarne dele ficariam sem ter aquele socorro que recebiam do seu mestre querido. Seu Jerônimo dizia isso, que o sofrimento dele naquele momento foi pensar nas pessoas que não teriam mais o concurso de Eurípides Barçanufo na vida deles. Mas como nós sabemos que a vida continua e que a morte não é o fim, que o trabalho prossegue e aqueles que encontraram a alegria de servir no trabalho que realizam, eles encontram tarefa em qualquer lugar onde estiverem. Eurípides Barçanufo, ao chegar no mundo espiritual, ele se propôs a continuar nessa tarefa de amor. E lá chegando, se preparou para esse novo momento, para essa tarefa de continuidade. E na década de 1930 até 1940, ele percebeu a grande quantidade de espíritos que estavam chegando no plano espiritual de uma forma tão confusa, e a doutrina espírita já começava a produzir alguns frutos dentro do seu momento de renovação deste planeta. E Eurípides Barçanufo compreendeu então a necessidade de também trabalhar do lado de lá para que os espíritos deixassem de sofrer tanto, encontrando um lenitivo, um socorro, um esclarecimento. Já era o momento de começar a trabalhar nas regiões que nós chamamos de umbral, porque o momento do planeta se renovar já estava iniciando. Daí a preocupação de Eurípides Barçanufo. Ele se encontrou com Bezerra de Menezes e solicitou que pudesse abrir um trabalho para socorrer esses espíritos que já tinham um certo cabedal de conhecimento, de trabalho,
e que chegavam no mundo espiritual de uma forma tão confusa, tão difícil de adaptação, para que o ajudasse no empenho a essa nova tarefa. E Bezerra de Menezes se associou a ele. Eles fizeram um pedido a uma equipe espiritual superior ligada a Maria de Nazaré, espírito que Eurípedes Barçanufo sempre teve uma devoção muito grande, e Maria de Nazaré, que dirige a cidade Esperança no plano espiritual, concedeu a Eurípedes essa oportunidade de construir um parque hospitalar próximo a Uberaba e Sacramento, onde ele pudesse receber e trabalhar esses espíritos que já tinham algo a oferecer desde que fossem socorridos e já pudessem estar também a serviço no trabalho do bem. E essa construção, esse parque hospitalar foi construído e foi entregue a Eurípedes Barçanufo e a Bezerra de Menezes para que eles o administrassem. E recebeu então o nome de Hospital Esperança, já que era um departamento ligado à cidade Esperança, de onde vieram os emissários de Maria para dar o respaldo nessa obra de amor para socorrer o nosso planeta e a todos nós. Hoje, o Hospital Esperança continua prestando o seu trabalho, se ampliando cada vez mais, já voltando para outras áreas de serviço, setores diversificados de atendimentos específicos. Há vários espíritos que são levados para o socorro, para o esclarecimento, para o fortalecimento, para depois serem encaminhados ao trabalho. Uma das alas desse parque hospitalar, chamado Esperança, foi confiado ao espírito Inácio Ferreira, para atender principalmente na ala psiquiátrica, onde chegam espíritos portadores de desequilíbrios obsessivos. Inácio Ferreira realiza ali um trabalho de socorro coordenado por Eurípedes Barçanufo, que é o administrador geral de todo o hospital, sob a proteção e o amparo de vários espíritos, entre eles Bezerra de Menezes e os enviados de Maria de Nazaré, de Maria de Magdala e todos aqueles que estão ligados ao trabalho Esperança no nosso planeta. Falar de Eurípedes Barçanufo é muito difícil. Nós ouvimos na música que o grupo musical cantou há pouco, que ele era um homem, um anjo em forma de homem, porque ele tinha uma pureza de alma que é difícil de descrever. Somente os espíritos puros é que têm essa possibilidade de se apresentarem dessa forma. E são espíritos que trabalham por amor incansavelmente, 24 horas por dia. Porque o dia não tem mais do que 24 horas. Porque se tivesse, eles trabalhariam também. É aí que nós rendemos esse momento de homenagem. E quando o Barçanufo fez essa solicitação para que cada um procurasse, um vai desenhar, o outro vai escrever, o outro vai representar, é o estímulo
que o método de educação que Eurípides Barçanufo usava quando ele dirigia o colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, onde o seu Jerônimo estudou, era nesse estilo. Ele fazia era incentivar os alunos a desenvolver as suas habilidades. E o que ele mais prezava era o sentimento fraterno, o sentimento cristão. Tanto é que ele se preocupava de fazer com que os seus alunos participassem dos velórios, fossem aos enterros, principalmente daqueles que não tinham muita frequência, nem no velório e nem no enterro. Ele fazia questão que os alunos do colégio Allan Kardec fossem. E por quê? Para incentivar esse sentimento cristão. E já naquela época, de 1913, de 1907 para frente, já tentar tirar esse medo que a morte impõe, de não poder falar da morte, de não poder ver uma pessoa que desencarnou. Ele já tentava tirar isso dos seus alunos. Quando um aluno se machucava no colégio, ele pedia aos alunos da classe para levar o colega em casa. E os colegas faziam cadeirinha no braço para levar o amigo em casa, porque tinha se machucado. E ali ele seria visitado todos os dias. Quando Eurípides Barçanufo chegava em casa, na sua casa, ele fazia questão de ressaltar a limpeza que as suas irmãs providenciavam dentro de casa, uma flor que era colocada sobre a mesa. Ele nunca deixou de observar e elogiar. Ele abraçava, ele agradecia a receita de uma iguaria diferente que fora feita, um bolo, uma quitanda. Ele elogiava o almoço da sua mãe. Ele agradecia pela roupa dele que alguém lavava. Então ele era uma pessoa especial, diferenciada, e deixou esses exemplos para todos nós. O que ele incentivava nas suas aulas, além da motivação de que cada um desenvolvesse as suas habilidades, era de falar da natureza, dos astros. A aula de astronomia, o seu Jerônimo dizia que era uma maravilha observar as estrelas, falar da lua, do sol, falar da terra, falar da água, da natureza. Ele falava isso com muita propriedade, tanta propriedade que marcou o espírito daqueles que o conheceram. Seu Jerônimo realizou um trabalho em Palmelo com a corrente magnética e ele dizia que aprendeu com Eurípides Barçanufo. E aqueles que o conheceram também diziam que todas as noites, quando ele ia fazer a prece e as pessoas iam para receber o passe, ele se sentava numa mesinha do lado, fazia uma leitura do Evangelho, em seguida se levantava dali, ficava no meio da sala onde os médiuns estavam sentados, fazia uma prece, sentava-se ao lado dos médiuns, pegava nas mãos e ali realizava-se o passe e a corrente magnética. Seu Jerônimo trouxe, quando foi entrevistado para falar sobre a corrente, ele dizia: eu não sei explicar, eu só sei fazer, porque o seu Eurípides fazia, era bom e eu faço também. Na questão da desobsessão, quantas vezes o seu Jerônimo foi convocado por Eurípides Barçanufo para vigiar pessoas com problemas mentais, que eram levados até ele para serem socorridos. E como naquele tempo não tinha psicotrópico, não tinha um atendimento psiquiátrico,
Às vezes alguém tinha que ficar a noite inteira vigiando a pessoa para ela não fugir e correndo até o risco de ser agredido. E o seu Jerônimo ficou várias vezes, a noite toda vigiando doente mental, porque o seu Eurípides lhe pedia que o fizesse. Hoje nós vemos espalhado pelo Brasil várias obras com o nome de Eurípides Barçanufo, as quais com certeza ele assessora todas, através das suas equipes de trabalhadores. Em cada posto onde tem alguma coisa com o nome de Eurípides Barçanufo, a sua equipe está presente para dar o apoio espiritual que aquele grupo se propôs quando iniciou esse trabalho. O ano passado, no dia 1º de maio, quando foi realizado um encontro aqui em Palmelo, lá no Colégio Eurípides Barçanufo, no domingo pela manhã, houve um momento de uma realização mediúnica e naquele instante o espírito de Eurípides Barçanufo chegou até o colégio, foi recepcionado por Dona Chiquinha, que o recebeu com uma palma, um tipo de um coqueiro na sua mão, como se aquilo fosse uma homenagem que ela, em espírito, prestava a ele ali naquela entrada do colégio. E após a reunião, ficou colocado sobre o colégio uma estrela de 5 pontas, que permaneceu ali por vários dias, sendo visível a todo intuitivo que por ali passasse. Isso tem um significado, porque dentro do plano espiritual, onde há um posto de socorro, de atendimento, são pontos de referência para que as equipes espirituais encaminhem, busquem, socorra e ofereça algo de bom em favor do nosso mundo, para que ele seja cada vez melhor. Que Eurípides Barçanufo receba o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por estarmos aqui hoje, recordando a sua presença, mas muito mais que isso, por estarmos trabalhando como médiuns, seguindo Jesus, conforme Ele nos ensinou. Que Deus nos abençoe.